Nova Vida em sua casa, um programa da Igreja de Nova Vida em Piedade. Olá, muito bom dia. Mais uma vez, um prazer poder estar me dirigindo a você. Espero poder abençoar a sua vida nessa manhã com a Palavra de Deus. Quero convidar você a assistir o que foi recentemente dito no nosso meio. Depois eu quero lhe pedir que você escreva para nós e nos conte um pouco a respeito das suas lutas. Nós queremos estar orando por você, porque cremos ainda hoje que Deus é um Deus poderoso que atende às nossas orações. Ouça a palavra de Deus, depois voltamos. Quero ler para vocês hoje, nesta manhã, João capítulo 14, um texto que eu tenho certeza vai animar o seu coração. Diz a palavra de Deus o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essa é uma das promessas mais maravilhosas da palavra de Deus, uma das extraordinárias promessas que nós encontramos na palavra de Deus. E o interessante é lembrar aos queridos que não é uma promessa feita por um homem, é uma promessa feita por Deus, o que faz toda a diferença. Nós estamos cansados de promessas feitas por pessoas, por seres humanos. Nós estamos frustrados com as promessas que foram feitas. Nós somos pessoas um tanto quanto já reticentes, com o pé atrás, com relação a algumas promessas que nós ouvimos e nos decepcionaram. As promessas humanas quase nunca se cumprem. Quase nunca se cumprem. Talvez nessa manhã haja uma pessoa aqui ou nos ouvindo que é uma pessoa que alguns anos atrás ouviu de um homem num altar, dentro de uma igreja, no dia do seu casamento, aquelas promessas de amor eterno, aquelas promessas de que enquanto viverem, viveriam um para o outro. O homem amaria a mulher amaria o marido, e hoje em dia, quem sabe eu não esteja hoje aqui falando a alguém que se frustrou já há algum tempo com essa promessa humana feita há algum tempo atrás. Nós estamos vivendo agora a época das eleições, e nessa época de eleições você sabe quantas promessas nós ouvimos. Promessas para todos os lados, promessas que você sabe que muitas das vezes não tem a mínima condição de um dia se tornarem realidade, ridículas, promessas que nos fazem rir. Não é verdade? Eu quero dizer para você que Deus sabe da nossa frustração com relação às coisas que nós ouvimos como promessas. Deus sabe. Deus sabe que nós somos pessoas cansadas de promessas que ouvimos, promessas vazias, promessas que nunca se cumpriram, promessas que quase se cumpriram, promessas que pareciam que iam se cumprir, mas voltaram atrás e nada deram. Deus sabe dessa nossa frustração. E quando Ele nos faz promessa, quando Deus nos faz promessas, Ele quer, primeiramente, no texto que você leu comigo, Deus quer se identificar, ou melhor, o Senhor Jesus se identifica, e Ele está nos dizendo o seguinte: olha, há uma promessa de um reencontro, há uma promessa de que Ele voltará a se encontrar conosco. É a promessa que Ele fez nesse texto. Ele nos anima o coração dizendo: olha, eu voltarei a estar com vocês num determinado dia. E quando Ele faz a promessa, sabendo que durante todos os tempos, dos séculos que se passaram, em todas as eras, os seres humanos estariam calejados já de promessas, então o Senhor Jesus, Ele diz assim: olha, se vocês creem em Deus, creiam também em mim. Jesus está ali se identificando não como um homem comum, um homem que é passível de fazer uma promessa e não cumprir, mas Ele está dizendo para nós: olha, se vocês acreditam em Deus, eu quero que vocês creiam em mim também. E nós sabemos que Jesus é Deus.
E ali ele está nos dando essa revelação, não é? Se você crê em Deus, creia também em mim. Não duvide das minhas palavras. Eu não sou homem para mentir, para me arrepender das coisas que falo. Se eu prometi, eu vou cumprir. E nós somos estas testemunhas de que tudo que o Senhor Jesus, ou que o nosso Deus, Ele prometeu, Ele cumpriu. Nenhuma das suas promessas falhou e não falhará. E aqui diante de nós está uma que ainda há de se concretizar, e ele, quando citou a promessa, ele nos pediu para nós lembrarmos, olha, não é um ser humano comum, não é um ser humano falho que está fazendo a promessa a vocês, não é uma pessoa que pode daqui a pouco mudar de ideia, não, se você crê em Deus, creia também em mim. Jesus se coloca nessa posição de Deus. Jesus se coloca nessa posição de quem diz, eu e o Pai somos um. Se você crê nele, você precisa crer em mim também. E, queridos, Jesus sabia que enquanto nós estivéssemos aqui esperando por ele, nós íamos ter os nossos problemas. Nós íamos ter as nossas aflições. Jesus mesmo disse, olha, no mundo vocês terão aflição, mas não se desesperem, tenham bom ânimo, vocês vão vencer o mundo, assim como eu venci por vocês, vocês também serão vencedores. Então, enquanto ele está nos fazendo promessa de que voltará a estar conosco, ele também está nos dizendo, olha, mas vocês terão dias complicados, mas eu quero que vocês permaneçam firmes. Como é que ele diz isso, pastor? Ele está dizendo da seguinte maneira, não se turbe o vosso coração. Não, o que significa não turbar, não se turbar? Não se entristeça, não se angustie, não deixe-se vencer pelas tristezas da vida, não seja maior do que isso. Não se turbe o vosso coração. Alguém perguntaria, mas pastor, como é que nós podemos não nos entristecer nesse mundo? Como é que nós podemos não nos angustiar, não nos preocupar com tantas coisas que nos cercam? Como é que nós podemos? Jesus ele está dizendo, olha, vocês lembrem-se de que eu estou com vocês e de que eu voltarei a encontrar vocês. Não se entristeçam. Não se iluda, meu querido irmão, minha irmã, com relação a promessas. Estamos falando delas, não é? Promessas que foram feitas e que são feitas ainda nos dias de hoje em nome de Deus, sem que Deus nunca tenha permitido que ninguém as fizesse. Como, por exemplo, não é incomum, não é raro nós ouvirmos por aí que se você crê em Deus, nenhum mal lhe tocará, que você estará isento de qualquer aflição. Isso não é verdade, isso nunca foi verdade. Em nenhum tempo da Bíblia isso foi verdade. Nos dias de hoje não é verdade isso. Jesus não se contradiz, a Bíblia não se contradiz. Se ele diz que aqui nesse mundo nós iríamos sofrer algumas aflições, ninguém pode dizer ao contrário. Ninguém pode lhe prometer que se você entrar para o corpo de Cristo, se você se tornar um cristão, nada de mal lhe acontecerá. Isso é mentira, é mais uma promessa frustrante, decepcionante, que pode afastar algumas pessoas da presença de Deus, porque quando as pessoas ouvem alguém dizer que se ela tiver Cristo na sua casa, na sua vida, no seu coração, nenhum mal a tocará, e quando o mal toca, então ela se decepciona completamente. Nós não temos nunca motivos para nos decepcionar com Deus. Nós nos decepcionamos muitas vezes pelo nosso mau entendimento, pelas informações incorretas que chegaram até nós e nós não tivemos o cuidado de verificá-las, de atestá-las, de procurar saber se realmente elas são de Deus. Existem muitas promessas sendo feitas hoje em dia em nome de Deus, que não foi Deus quem fez. E que Deus não permitiu a ninguém que as fizesse. Eu acho que você sabe disso. Não é verdade? Você sabe disso. Tenho certeza. Davi, no Salmo 23, esse salmo dos mais conhecidos da palavra de Deus, Davi, ele nos revela essa condição também de possível mal-estar, possíveis dias complicados. Quando Davi, ele diz nesse salmo, ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte,
Perceba que Davi, ele não aniquila a possibilidade. Davi não despreza, não diz que é impossível que ele passe pelo vale. Não, de modo nenhum. Davi, ele coloca, é possível. Mas ele diz, ainda que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, eu não precisarei temer. Lembra que Jesus disse, não se turbe o vosso coração, não se preocupe demasiadamente, não se entristeça. E Davi está dizendo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Perceba, são duas notícias importantes. Primeiro, o fato de Davi admitir que pode ser que um dia ele passe por um vale muito ruim, um vale de trevas da sua vida. Mas depois ele também dá outra notícia, quando ele diz, se eu tiver que atravessar por esse vale, eu sei que o meu Senhor estará ao meu lado. É nisso que nós cremos. Existem outros exemplos bíblicos para nos alicerçar essa certeza dessas palavras que nós estamos hoje aqui passando para você. Lembra que Jesus, numa ocasião, está no barco com seus discípulos e a Bíblia diz que se levanta uma tempestade, os discípulos ficam apavorados, eles acham que aquele é o último dia da vida deles, eles estão afoitos de um lado para outro, quem sabe tentando tirar água do barco, quem sabe tentando recolher velas, amarrar alguma coisa para jogar para fora do barco algo para deixar o barco mais leve, e a Bíblia diz que Jesus está no barco dormindo. Isso nos é para fazer entender também, queridos, que mesmo com Jesus no nosso barco, nós podemos enfrentar tempestades. Mas o texto também vai nos trazer notícias tremendas e maravilhosas, né? Porque atravessamos tempestades. Qual de nós aqui nunca atravessou uma tempestade na vida? Mas quando Jesus está no nosso barco, Jesus acalma a tempestade, Jesus faz com que as coisas vão voltando à sua tranquilidade, ao seu devido lugar. Nós não estamos isentos das aflições. Nós não estamos isentos dos problemas da vida. Não é porque o Senhor Jesus é o nosso Senhor, não é porque Ele é o Rei da nossa vida, não é porque o Seu Espírito Santo habita em nós, que nós estamos imunes a sermos tocados pelas tristezas da vida. Não, as tristezas da vida nos tocam. Quando você foi tocado por uma tristeza, quando mais notícias chegaram até você, eu espero que você naquela ocasião não tenha pensado ter sido abandonado pelo Senhor. Eu espero que naquela ocasião você não tenha comparado esse Deus de promessas que se cumprem a um homem, que eu espero que você não tenha reduzido esse Deus majestoso, Senhor do universo, a um ídolo de esquina, não, e achando que Ele falou, mas não cumpriu. Não, ouça, nós podemos ser tocados na vida por uma má notícia, por algo ruim, sim, é fato. Eu já vivi os meus dias de trevas tremendas, você deve ter vivido o seu também, mas esse Deus se mostrou presente ao meu lado, ao seu lado, Ele não nos abandonou, Ele não nos abandona jamais. Então, se nós podemos ser tocados pelas coisas difíceis da vida, pelas más notícias, por dias de tempestade, pelas trevas, pelos desertos que às vezes temos que atravessar, isso significa que nós podemos ter um sentimento de tristeza, de nos entristecermos. Mas você lembra que Jesus disse na leitura que fizemos, não se turbe, não se entristeçam. O que Jesus está querendo nos dizer? Creio eu que Ele está querendo falar conosco a respeito do que Paulo falou em 1 Tessalonicenses. Eu vou ler para você. Eu leio para você 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, palavras do apóstolo Paulo que diz assim, não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Perceba que o apóstolo Paulo está falando da maior dor da vida de uma pessoa, a perda de alguém que se ama. O apóstolo Paulo está falando da nossa maior crise, perder um ente querido, perder para a morte. É a coisa mais difícil para nós. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que nós não devemos nos entristecer como aqueles que não têm esperança. Aqui está a grande diferença.
Aqui está, e aqui você pode compreender também o que Jesus quis dizer quando ele disse para nós não nos entristecermos, não nos turbarmos, não nos desesperarmos. O que ele está querendo dizer? Ele disse para nós: não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Eu poderia dizer que entre essas linhas eu encontraria a seguinte fala: vocês podem se entristecer, mas se entristeçam como aqueles que têm esperança. Porque como se entristece, como reage aquele que não tem esperança? O que não tem esperança, ele quer rasgar as roupas, ele quer pular na cova. O que não tem esperança, ele quer xingar a Deus, ele quer blasfemar contra os céus, ele quer se mostrar poderoso diante de Deus, ele quer falar coisas que ofendam. Não adianta, não resolve. É claro que eu sempre criei que o espírito do reino de Deus é o espírito de alegria. A alegria, ela domina em nossa igreja, em nossas casas, em nossa vida. Mas enquanto aqui, nesse mundo, nós podemos ser tocados por uma má notícia, por uma tristeza, por uma perda profunda. E devemos nos lembrar então que Jesus, o apóstolo Paulo também nos diz: você pode se entristecer, mas se entristeça como aquele que crê, como aquele que tem esperança. Você tem um Deus que ressuscitou, você tem um Deus que está vivo. Você foi tocado por um problema que não tem como você disfarçar. Ninguém quer que você disfarce. Você não precisa fazer de conta que não aconteceu. Não, aconteceu. O rosto abate, as lágrimas vêm, os olhos ficam vermelhos, as lágrimas descem. Você foi tocado, a tristeza tomou conta de você. Mas aí nós devemos nos lembrar do conselho bíblico que diz: não se entristeça como aqueles que não têm esperança, porque vocês têm esperança. Não existe povo com tanta esperança como esse povo de Deus. Nós temos esperança para tudo. Tenha sido a má notícia de ordem familiar, de uma perda terrível, tenha sido a má notícia o que se ouviu da boca de uma esposa, de um marido, de um filho, tenha sido a má notícia o que se ouviu da boca de um chefe, de um vizinho, tenha sido a má notícia algo que chegou, um telegrama, um telefonema que você gostaria que nunca tivesse chegado. Chegou, não há como ignorar isso. Mas lembre que a palavra de Deus disse: você pode se entristecer, mas entristeça-se como quem tem esperança. Na prática, o que isso quer dizer, pastor? Que essa má notícia não é a última. Que essa notícia horrível que chegou, ela não é tão poderosa a ponto de destruir você. Não, jamais. Você é uma pessoa que tem esperança. Você conhece as promessas que saíram não da boca de um homem, mas da boca de Deus. Você sabe do poder que esse teu Deus tem. Você sabe que esse teu Deus é capaz de fazer qualquer coisa, de trazer à existência as coisas que não existem. Então eu quero convidar você nessa manhã a ser uma pessoa que viva, às vezes tocada pela tristeza, mas sem perder a sua esperança. Você que, assim como eu, tem esperança. Você já percebeu que nós somos tocados às vezes pelas más notícias do mundo, da vida, mas no dia seguinte nós já estamos nos recuperando. Há um Deus nos fortalecendo, não é? As nossas perdas, elas são acompanhadas de choro, mas são também depois acompanhadas do lenço do nosso Deus que enxuga as nossas lágrimas, que nos coloca de pé, que não nos deixa abatidos, que não nos deixa derrotados. Então creia nisso. Não se sinta diminuído por sentir tristeza. Ah, pastor, Jesus disse para eu não me entristecer, mas eu estou triste. Você tem todo o direito de se entristecer, mas não tem o direito de se entristecer como uma pessoa que não tem esperança nenhuma. Se entristeça, sim. Se tiver que ser, vai ser por um tempo, mas como aquele que tem toda a esperança, mais esperança do que qualquer outro, principalmente porque o teu Redentor vive, está vivo o nosso Senhor.
Sem tua direção, não sei pra onde vou. Quando perto estás de mim, minha fraqueza se retrai. Revestido de um poder, sou transformado. O teu olhar, a segurança traz. Com teu tocar sou renovado. Quando tu alegre estás, ganho força em meu viver. Tua presença eu prezo mais que um diamante. Eu quero sentir o teu abraço de pai, e como um filho obediente, certo pra te ouvir falar. Converse comigo sobre a vontade que te satisfaz. Sentado ao teu lado, descobri que não há melhor lugar pra se estar. Senti comigo, eu perdido estou. Sem tua direção, não sei pra onde vou. Quando perto estás de mim, minha fraqueza se retrai. Revestido de um poder, sou transformado. O teu olhar, a segurança traz. Com teu tocar sou renovado. Quando tu alegre estás, ganho força em meu viver. Tua presença eu prezo mais que um diamante. Eu quero sentir o teu abraço de pai, e como um filho obediente, cedo pra te ouvir falar. Converse comigo sobre a vontade que te satisfaz. Sentado ao teu lado, descobri que não há melhor lugar pra se estar. Eu quero dizer quanto eu te amo, meu Jesus. Quero oferecer o que eu tenho de grande valor. Te dou minha vida pelo maior tesouro que é teu reino, Senhor. Sentado ao teu lado, descobri que não há melhor lugar pra se estar. Eu quero dizer quanto eu te amo, meu Jesus. Quero oferecer o que eu tenho de grande valor. Te dou minha vida pelo maior tesouro que é teu reino, Senhor. Sentado ao teu lado, descobri que não há melhor lugar pra se estar. Espero que Deus abençoe o seu domingo, abençoe sua vida, se faça presente na sua casa, e no domingo que vem nós estaremos de volta com o mesmo desejo de levar a palavra de Deus até você para abençoar a sua vida. Até a próxima! Venha nos fazer uma visita. Esperamos por você.
Avenida Dom Helder Câmara, 9247, em Piedade. Reuniões, terças e quintas, às 19h30. Domingos, às 8, 10h30 e 18 horas. Para mais informações, acesse o nosso site www.invp.com.br. Até o próximo programa.